Boa noite a todos. Eu convido os irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. Pela manhã nós vimos do verso 1 ao verso 14 com o nosso seminarista Anderson. Hoje nós veremos o restante do capítulo, então eu lerei do verso 15 ao verso 31 e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Evangelho de João, capítulo 14, do 15 ao 31. Assim está escrito: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco. E o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, tua palavra foi lida, que o teu Espírito Santo agora fale aos nossos corações, aplique essa palavra em nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Na Segunda Grande Guerra Mundial que nós tivemos no século passado, muitas crianças foram obrigadas a perambular pela Europa, procurando comida, procurando abrigo, fugindo do exército inimigo, sem direção alguma, sem saber o que fazer, sem saber como fazer. Elas simplesmente sobreviviam. Toda a sua família tinha morrido na guerra, e elas tentavam só se manterem vivas. Estima-se que mais de 25 mil crianças passaram por isso só no leste europeu. Então, o número é ainda maior se considerarmos toda a Europa. Isso, meus irmãos, aconteceria também aos discípulos se Cristo, quando partisse, os abandonasse. Os discípulos ficariam sós, sem saber o que fazer. Eles não teriam condições de continuar. Eles sabiam disso. Jesus sabia disso também. É por isso que Jesus promete enviar outro Consolador que continuaria sua obra sobre a vida daqueles que o amam. Essa é a ideia central do nosso texto hoje.
Jesus promete enviar outro Consolador, que continuará a sua obra sobre a vida daqueles que o amam. Nós veremos hoje, então, quem continuará a obra de Jesus, em quem continuará a obra de Jesus e como continuará a obra de Jesus. Então, nós começamos com quem continuará essa obra. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura do verso 15 ao verso 20. Assim está escrito: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ao dizer que não os abandonaria órfãos, Jesus deixa evidente que ele partiria. Deixou bem claro que ele abandonaria os discípulos. Ele partiria. É evidente que Cristo não está pensando aqui na cruz, porque ele deixa claro, olha, eu vou, mas em pouco tempo eu volto, que é a ressurreição. Mas ele está pensando na ascensão, quando ele subiria aos céus para assentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É importante também destacar que esse que continuaria a obra de Jesus era conhecido dos discípulos e que os discípulos saberiam quem era, pois esse viveria dentro deles. É importante notar, meus irmãos, que quando Jesus diz que esse Espírito habitaria dentro desses homens, ele, a partir desse momento, ele está dando um novo modo de relacionamento entre Deus e o homem. Se nós lembrarmos no Antigo Testamento, Deus morava no meio do povo, Deus habitava no meio do povo. Em Cristo, Deus habita com o povo, mas o Espírito Santo vem para habitar no povo. O relacionamento mudou. Só é possível ter relacionamento a partir desse novo Consolador, aqueles em quem Deus faz morada, aqueles em quem o Espírito Santo faz morada. Outro fato interessante é que esse seria outro auxiliar. O legal é que para haver outro, precisa haver o primeiro. E 1 João, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 1, fala que Jesus é esse primeiro auxiliador. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vem para continuar fazendo as mesmas obras que Cristo fazia antes de ser assunto aos céus, capacitando, assistindo os discípulos e todos os que são do povo de Cristo. Além disso, Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo que viria não é uma força, mas é outra pessoa. E assim como o Pai é uma pessoa, assim como o Filho é uma pessoa. Além disso, esse outro Consolador, além de ser uma pessoa, deveria ter a mesma divindade do primeiro Consolador. Ou seja, o Espírito que vem é Deus. É a terceira pessoa da Trindade, meus irmãos. William MacLeod, pastor da Igreja Livre da Escócia e diretor do seminário da mesma igreja, a Igreja Livre da Escócia é uma igreja genuinamente evangélica que se rebelou contra a igreja estatal de lá. Diz em um artigo traduzido pela revista Os Puritanos que a vinda do Espírito Santo, enviado por Jesus, era a prova de que Cristo completou gloriosamente sua obra redentora. Ele continua e aperfeiçoa a obra começada por Cristo. Ele assim o faz como braço
de Cristo. Jesus, no capítulo 15 do mesmo Evangelho, deixa claro que quem enviaria o Espírito Santo era Ele e o Pai, para continuar a mesma obra que Ele já havia começado. Em Atos 2, Lucas deixa maravilhosamente registrado como essa promessa de Cristo se cumpriu na vida dos discípulos. É fundamental que entendamos, meus irmãos, que o Espírito Santo habita em nós por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. O Espírito Santo só é em nós, pois Jesus realizou perfeitamente a sua obra. Isso mostra que Cristo ainda realiza a sua obra, mesmo assentado à destra do Pai. Só que agora Ele utiliza do Espírito Santo como intermediário para realizar a sua obra. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, habita em nós. Isso significa que hoje nós temos condições de realizar, evidentemente, em certa medida, as mesmas obras que Jesus realizou. Em certa medida, nós somos profetas como Cristo. Em certa medida, nós somos sacerdotes como Cristo. Em certa medida, nós somos reis como Cristo. Somos profetas porque temos o dever de anunciar o Evangelho. Somos sacerdotes porque somos a ligação entre Deus e o mundo. E somos reis porque temos a autoridade de Jesus. E porque um dia governaremos com Ele por toda a eternidade. Além de poder fazer as obras de Cristo, nós também podemos ser santos como Cristo. Só por causa do Espírito Santo é que nós podemos alcançar santidade, é que nós podemos ser cada vez mais santos. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Se o Espírito Santo não habita em você, então você ainda não é de Cristo. E a obra dele não terá validade nenhuma sobre a sua vida. Isso significa que você caminha em passos largos para o inferno. Se o Espírito Santo não habita em você, nenhuma obra de Jesus tem validade sobre você. Mas como saber então se o Espírito Santo habita em mim? Como saber se eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus? Esse é o nosso segundo ponto. Então nós vimos quem continuará a obra de Jesus. Agora nós veremos em quem a obra será continuada. Leia comigo eu lerei o verso 21 ao verso 24, e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O verso 15 deixa bem claro que o Espírito Santo de Deus só vem sobre a vida daqueles que amam a Deus. Mas o que é amar a Deus? Isso Jesus responde do verso 21 ao verso 24. Jesus deixa bem claro nessa porção que amar a Deus não é um sentimentalismo barato, meus irmãos, mas é atitude. Não é eu falar, eu te amo, Senhor, da boca para fora, e sentir todo um sentimento bonito e maravilhoso, e não viver condizente com a palavra de Deus. Amor para Deus, e segundo as Escrituras, é
a atitude. É por isso que o mundo não pode e não quer amar a Deus. É preciso deixar claro, meus irmãos, que ninguém consegue obedecer à palavra de Deus sem que antes o próprio Deus troque o seu coração de pedra por um coração de carne, um novo coração. Ninguém consegue amar a Deus sem que o Espírito Santo habite nessa pessoa. A nossa confissão de fé, no capítulo 16, no parágrafo 3º, diz que o poder de fazer boas obras não é de modo algum própria dos fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. No parágrafo 2º, diz que a obediência é fruto e a evidência de uma fé viva e verdadeira. No parágrafo 8º, fala que as obras feitas pelos não regenerados não são feitas para um fim justo e não podem agradar a Deus, pois o coração deles ainda não foi regenerado. Tiago, em sua epístola, no 2º capítulo, deixa claro que sem as obras a fé é morta, que a fé está ligada à atitude. Paulo, na sua epístola aos Efésios, deixa claro que somos salvos pela graça, sim, mas somos feitos novas criaturas para andar em boas obras, para fazermos boas obras. Respondendo à pergunta feita anteriormente, então, podemos saber se o Espírito Santo habita em uma pessoa olhando para as suas obras. O que ama o Pai verdadeiramente obedece os seus ensinamentos. Sendo assim, meus irmãos, obedeça a palavra de Deus. Cumpra aquilo que Ele mandou. Creia em suas promessas. A maior loucura de amor que você pode fazer por Deus e por Jesus é obedecê-lo em todos os momentos da sua vida. É evidente que nós pecamos. Somos todos aqui pecadores. Mas as Escrituras nos ensinam que Ele nos perdoa. E Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele é o nosso advogado. Mas é certo que nós devemos nos arrepender desse pecado e voltar a praticar aquilo que Ele nos ordenou. Caso sua vida seja contrária à palavra de Deus, ainda há tempo de mudar. Arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida para Deus, obedecendo os seus mandamentos. É certo, então, que o Espírito Santo trabalhará na vida daqueles que amam a Deus. Mas que obras Ele faz? Quais obras Cristo prometeu que Ele faria? E esse é o nosso terceiro ponto. Como continuará? Como a obra de Jesus continuará? Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura do verso 25 ao verso 31. Assim está escrito: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais.
já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, para que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então nós vimos até agora quem continuaria a obra de Jesus. Nós vimos em quem essa obra seria continuada. Nós vamos ver então agora mais profundamente como essa obra continuará na vida daqueles que o amam. Então vimos que Jesus mandou o Espírito Santo para habitar na vida de todos os que amam e obedecem a Ele. Jesus deixa claro, nessa porção do 25 ao 31, que o Espírito Santo que viria faria com que os discípulos se lembrassem de todos os seus ensinamentos, bem como os encheria com a paz que vem de Cristo. Também ensinaria coisas novas a esses discípulos, além de ser o selo das promessas de Jesus. O selo de que as promessas de Jesus sempre se cumprem. A garantia de que aquilo que Jesus prometeu sempre se cumpre. O falecido pastor presbiteriano e diretor do seminário, ex-diretor do seminário presbiteriano de Princeton, A.A. Hodge, em seu livro Esboços de Teologia, diz que o Espírito Santo é quem aplica a salvação. Ele também ensina e edifica a igreja, escolhe os oficiais da igreja, distribui dons segundo a sua vontade, traz todas as graças do Cristo assunto ao céu. Além de tudo isso, Ele glorifica, Ele ajuda e Ele intercede em favor de nós. Todas as obras continuadas das obras que Cristo já fazia em seu ministério. Em 2 Coríntios, Paulo fala como o Espírito de Cristo é o selo de Jesus, de que suas promessas se cumprem, de como o Espírito Santo de Deus é a garantia das promessas de Deus. Na Epístola aos Romanos, Paulo dedica um capítulo inteiro daquela carta para falar sobre as obras do Espírito Santo na vida dos cristãos. Capítulo 8 de Romanos. É toda dedicada ao Espírito Santo. A verdade, meus irmãos, é que se hoje podemos orar, se hoje temos dons, se hoje produzimos bons frutos espirituais, se entendemos o que a palavra do Senhor diz, se temos uma igreja com pastores, com presbíteros, com diáconos, se temos certeza da nossa fé, se temos certeza do nosso futuro, se temos certeza da nossa salvação, tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O pastor leu Eclesiastes. Até o seu trabalho é fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aliás, meus irmãos, que nós só somos salvos porque Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo em nós para aplicar essa salvação na nossa vida. Sem Ele, nós não seríamos salvos. Se o Senhor Jesus ainda não é de fato o Senhor da sua vida, cuidado.
Muito cuidado. O Espírito Santo só faz suas obras naqueles que verdadeiramente amam a Deus. Isso significa que se Jesus não é o seu Senhor, nenhuma dessas obras do Espírito Santo tem validade sobre a sua vida. Ou seja, não adianta orar. Ou seja, você vai para o inferno. Ou seja, nada do que Cristo fez se aplica a você sem o Espírito Santo em você. E aquele que possui o Espírito Santo, esse ama a Deus. Concluindo, meus irmãos, é de extrema importância que nós guardemos que Cristo prometeu outro Consolador. E este Consolador é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é eternamente procedente do Pai e do Filho. Este veio e habitou em todos aqueles que foram eleitos por Deus e salvos por Jesus. Só os regenerados é que gozam de serem verdadeiramente templos do Espírito. Esses, e só esses, podem amar a Cristo de maneira verdadeira, obedecer às suas ordenanças e usufruir das obras do Espírito sobre sua vida. Obras que não se limitam só à salvação, mas que estão presentes também no nosso processo de santificação e na nossa futura glorificação. Portanto, meus irmãos, creiam nas promessas de Jesus. Creiam em todas, porque todas se cumpriram. E as que ainda não se cumpriram, acontecer brevemente. A segunda vinda é promessa de Jesus. E ela é iminente. Pode ser a qualquer momento. Pode ser ainda hoje. Além disso, vivam como verdadeiros crentes, certos de sua salvação. E por isso, vivendo sempre contentes, visto que o Espírito Santo é a garantia da sua salvação. Além disso, ele te capacita para entender e realizar tudo o que Cristo nos ordenou. Portanto, siga o conselho de Paulo aos Efésios: abandonem toda a prática iníqua e se encham do Espírito Santo de Deus. Sobre isso, John Piper escreveu: beber do Espírito significa cogitar das coisas do Espírito. E cogitar das coisas do Espírito significa dirigir nossa atenção aos ensinos dos apóstolos e de Jesus a respeito de Deus e as palavras do nosso Mestre. Se fizermos isso por bastante tempo, ficaremos embriagados com o Espírito Santo de Deus. De fato, ficaremos viciados no Espírito. Em vez de dependência química, desenvolveremos uma maravilhosa dependência do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos. Que o Senhor, por favor, possa ter misericórdia de nós, Pai. Se há alguém aqui entre nós que ainda não foi alcançado pela Tua graça, que o Senhor troque o coração dele, Pai. Mande o Teu Espírito sobre a vida dele. Tenha misericórdia de nós também, que já somos Teu povo, pois pecamos muitas vezes contra Ti. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor cumpre as tuas promessas. Que o Senhor não permita que em nenhum momento das nossas vidas nós nos esqueçamos de tudo que o Senhor prometeu, e de que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, porque Tu és Deus fiel à sua aliança e às suas promessas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque se podemos desfrutar das bênçãos de sermos Teus filhos, isso porque o Senhor enviou sobre nós o Teu Espírito Santo. Encha-nos desse Espírito, Pai, para que sejamos cada vez mais santos e cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. É a nossa oração, Pai, no nome do nosso primeiro Consolador, Jesus Cristo. Amém. Você pode se colocar de